Bora assistir Os Brutos 2, Decepção. Esse era. Nunca gostei desse filme. Nunca gostei. Até que o meu professor da telinha. Não gostei desse filme desde o início. É do canal Lux. Vamos lá assistir o jornal? Então bora. Os Croods 2, Uma Nova Era. Eu sempre tive Nunca fui preconceito muito com fã esse desse filme. filme Eu desde a sempre não primeira gostei de vez que luta. eu vi o trailer dele. Parecia que tinha perdido totalmente a essência do filme original. O estilo de animação, que mudou bastante em relação ao primeiro filme, foi uma coisa que realmente me incomodou. E Só pra quando isso testar esse acontece, negócio. isso me deixa super coisado. Ainda bem que eu não faço Pera. Espera um segundinho. Só pra testar esse negócio. Nossa, tá tudo travado. Espera um segundinho. Nossa, tô travado, tô lagado. Parabéns. Parabéns, internet. Agora eu voltei aqui ao normal. react, porque senão vocês iam ver um música muito revoltado e tiltado assistindo o trailer do novo Shrek. As minhas expectativas pra esse filme são negativas. É claro que existem alguns casos em que mudar o estilo de animação pode deixar Shrek, uma obra muito não sei se vai melhor. dar bom esse Gato de filme. Botas 2 Vai tá ter aí muito pra provar peso, isso. tá com Minha peso. nossa, que filme lindo. Mas não é nem Caso que o for nem estilo isso daí, ia ser muito bom. novo seja algo ruim, só que desde a primeira vez que eu vi o trailer, uma suspeita que eu tinha acabou se concretizando depois que eu vi o filme. Mas antes vamos pegar o Gato de Botas como exemplo de novo. Quando teve a mudança de estilo, além dos animadores deixarem realmente as coisas muito mais bonitas, a qualidade técnica da animação também melhorou demais. E é nítido ver a evolução. Cara, sincero, eu adoro esse tipo de A animação. qualidade técnica Tipo de da arte. animação Aqui, ó, tudo pequenininho. também melhorou Aqui, ó, tudo aqui parecendo pixelado, parece que. Adoro isso. demais. E é nítido ver a evolução que o filme trouxe. Já aqui nesse Olha filme isso, deu pra perceber que realmente a qualidade deu uma diminuída. Não é nada que fique grotesco e impossível de assistir, mas ainda assim, se tu viu Não é o primeiro possível filme, assistir. com certeza tu vai notar a diferença. O primeiro filme, ele teve um orçamento de 135 milhões de dinheiros. Travou? Pera, volta. A diferença. O primeiro filme, ele teve um orçamento de 135 milhões de dinheiros, o que é um valor realmente bom para um filme de animação. Já o segundo filme, ele não teve nem metade disso, apenas 65 milhões de doletas. E esse realmente é um orçamento bem pequeno, não só comparado filme é pequeno, mas pra caso uma pessoa tivesse daí, eu vi a vida inteira. tão grande como a DreamWorks. Em 2014, eles anunciaram uma sequência pro filme e ela ia ser lançada em 2017. Mas nessa época, a DreamWorks estava passando por um processo meio conturbado, com diversos filmes dando prejuízo para ela e ela prestes a ser comprada pela Universal. O que fez com que o filme fosse cancelado algumas vezes, mas o projeto sempre acabava retornando. E o filme acabou indo de 2017 para 2018 e de 2018 para 2020. E nesse ano filme demorar. a gente sabe muito bem ficar melhor. que o mundo Não ficar melhor, fica pior, filme. Horroroso. Mas mesmo assim, ainda é bom fazer o filme. Espero que aqui um bugadinho aqui meu. Nossa. milhões de dólares. Outro fato que é importante mencionar é que como o projeto foi adiado e cancelado diversas vezes, os diretores e roteiristas originais, Kirk DeMicco e Chris Sanders, não voltaram para trabalhar na sequência. E Joel Crawford ficou responsável pela direção junto do roteiro com outros nomes. Bom falar isso daí, cara. Eu gostaria de, tipo assim, colocar melhores filmes que a pessoa botou. Assim, tal cara, daí tal filme aí conhecido aí, coloca aí embaixo. O filme melhor que ele fez, entender melhor. Pra mim é que a transmissão tá horrível. Tá horrível aqui, espero que ele tá dando uma bugadinha aqui no modelo. Não, aqui tá até travando. Tão ruim que tá aqui o negócio. Pronto, voltou. Tem a vida. Vai ter só por continuação sobre alguns fatos. Pode ser só gravação agora. Tá muito com transmissão. Anterior, mas ao longo do vídeo eu vou falando mais sobre isso. E antes de seguir pro filme, eu tenho que mandar a braba e pedir pra vocês deixa o like. deixarem o like e se inscreverem no canal. Não, que pena. Quase fui burro e não deixou o like. O canal aqui é muito bom, cara. Muito bom. Isso eu posso garantir. E também eu não posso 7 vídeos ou uma. 7 vídeos ou mais. Rocha, do canal. Ih, caramba, eu tô travadinho. Se inscrevam lá no canal dele. Olha aqui, olha nós travando. Mas eu juro que ele é um Enzo legal. Um salve, Enzo. Salve, rapaziada. E agora, olha que louco. Vamos logo pro filme. Olha o filme. Desculpa, não gosto de fosse um War Thunder. Não gosto.
filme começa com um flashback do passado do Guy, onde a gente vê os pais dele presos na poça de piche, falando pra ele ir em direção à luz, porque assim ele ia chegar até o amanhã. Nisso, o garoto sai andando e a gente vê o momento que ele conhece aquele fiel ajudante dele, o Braço, até ele encontrar a Ip pela primeira vez. Então a gente tem um resumo sobre os acontecimentos do Gostei muito desse negócio de piche de pedra. 2D. E essa cena Adorei acabou isso me aí. lembrando que existe uma animação do Scrooge que se passa Nossa, antes do primeiro filme. caramba, Eu, acabou de ter particularmente, assistido nunca mais, só vi assisti, só mas isso vocês aí. que assistiram, Não cheguei a deixem aí assistir, nos comentários só a vi. opinião de vocês sobre o que vocês Acho acharam que é- da série. comecei a entrar. Voltando pro Scrooge, enquanto eles viajavam em direção ao amanhã, por mais que o Grug ele tenha aceitado o Guy como parte da família, ele ainda sente ciúmes da Ip. E tudo piora quando ele vê os dois à noite conversando sobre ter um lugar só pra eles, o que deixa o Grug com muito medo da família Nossa, dele ele se começou separar. super discretamente, o cara assim, ó. O Grug encontra algo Do lado muito deles. suspeito e Até chama a o resto da presença família dele pra já ver. E isso eu dá acho pra bem perceber. legal, porque mostra a evolução que o Greg teve, já que ele não tem mais medo de coisas novas e nem medo de apresentar algo novo para a própria família. E quando eles se aproximam, eles encontram esse muro gigante feito de bambu. Mas o que importava mesmo É o era David. o que tinha do lado de Tá dentro. ligado? Ela do Tempo Leste. Simplesmente o Greg ele tinha encontrado um lugar repleto de comida e água para eles. Um verdadeiro jardim do Éden, ou melhor dizendo, o Greg encontrou o amanhã dos Scrooges. O Guy até acha meio suspeito de que a plantação tá perfeitamente espaçada, mas antes que ele pensasse mais sobre o assunto, os Scrooges pulam em cima dele e começam a comer as frutas que tinham ali. E essa consegue ser uma das cenas mais nojentas que eu já vi em filme de animação. Horrível pra Depois de caramba. encherem a pança, Pra o mim não é Greg tanto encontra assim. uma banana, e aqui a gente tem um dos primeiros problemas de continuação do roteiro desse filme, porque nesse momento o Greg fala que a última vez que ele tinha comido uma banana, ele era apenas um filhote, e desde Já vi esse comer uma dia, banana. nunca mais ele tinha encontrado uma banana, e Eita, não passou um coisa dia boa. em que o Greg não pensasse em Todo comer homem- uma de novo. Todo Mas homem se vocês pensou se de comer uma lembrarem, banana. no primeiro filme, o Greg encontrou outras bananas sim, quando eles estavam viajando com o Guy e eles encontraram aqueles mamacos porradeiros. E Cara, esse comparando macaco, as como duas, que eu por mais lembro que elas deles? sejam meio diferentes, Como é que ele ainda sabe são que eles estavam no primeiro bananas. filme? E isso deixa um gostinho amargo no filme, porque parece que os roteiristas nem assistiram o primeiro filme, ou só não prestaram muita atenção nele. Ou não assistiram o Continuando, primeiro filme os completo, só Scrooge viram um caem numa finalzinho, coisa armadilha assim. que tinha nas bananas, e obviamente o Guy tava certo em suspeitar da simetria da plantação, porque realmente ela tinha sido feita por alguém. E eles são o Phil e a Esperança bem melhores. Eu pouco odeio esse prepotente maluco. esse nome. E não Esse é eu à odeio. toa esse Esse nome, eu já que odeio logo de esses cara malucos. Eles são acham chatos os pra Scrooges caramba. um bando de incapazes. Mas eles ficam muito felizes quando eles veem o Guy. E o Guy também fica muito feliz em ver eles. Isso porque os bem melhores eram vizinhos do Guy quando ele era uma criança. E conversando um pouco, eles contam pra eles que quando os pais do Guy acabaram falecendo, eles tiveram a ideia de construir esse lugar porque seria um ambiente seguro. E enquanto os bem melhores apresentavam a casa deles pro Guy e pros Scrooges, os Mas eu vou falar, mas a acabam animação causando tá um pouquinho linda. de confusão, simplesmente porque eles Pô, não entendem a alguns luz assim tá conceitos melhor que o filme da básicos, Marvel. tipo um espelho, mas isso a gente já esperava. E aqui a gente tem mais uma personagem nova, que é a Aurora. Ela é a filha dos bem melhores e ela era a melhor amiga do Guy quando eles eram crianças. E a princípio até parece que a Ip vai ficar com ciúmes da Aurora e do Guy, mas as duas ficam muito animadas porque finalmente elas vão ter uma amiga. Ah, e um detalhe que não pode passar despercebido é o tanque. Esse garoto, ele acabou ficando viciado em janelas. No final do dia, enquanto todos iam dormir, os pais bem melhores decidem que vão arrumar um jeito de expulsar os Scrooges e deixar só o Guy, porque eles queriam que o Guy casasse com a filha deles. Ao mesmo tempo, o Greg ele fica mais chateado porque na hora de dormir, todos eles ficam em quartos separados, diferente do que ele tá acostumado, já que antes todos eles dormiam empilhados. E além disso, ele também tá com medo da Ip se separar da família pra ficar com o Guy. No outro dia, os bem melhores estão fazendo de tudo pra deixar o Guy longe da Ip e perto da Aurora. Eles também manipulam o Guy pra ele achar aquele lugar cada vez mais incrível e pra que ele não pense em sair dali. Ao mesmo tempo, eles também tentam deixar o Guy cada vez mais Nossa, aí, ó, parecido viu? com eles. Mais um E motivo quando pra a ter Ip esse cara. vê como ele tá ficando, Olha esse ela maluco. acha ele muito estranho. Só que a Aurora chama ela pra dar uma volta e as duas saem juntas. E um detalhe sobre a Aurora é que os pais dela protegem ela até demais, tanto que quando os Scrooge chegaram, eles tinham colocado ela dentro de um buraco na árvore que eles chamavam de armário do pânico. A Ip conta pra ela sobre as cicatrizes e machucados que ela ganhou durante as aventuras dela explorando o mundo, e
isso deixa a Aurora muito empolgada. E um detalhe é que um desses Legalzinho. machucados que a Ip teve foi que ela perdeu o dedo mindinho do pé dela e substituiu ele por um amendoim, pra que ninguém percebesse isso, Pera, já que ela não tinha onde que contado tem pra ninguém, amendoim? nem pro próprio pai dela. E esse detalhe vai ser bem mais importante mais pra frente no filme. E obviamente, depois de descobrir que a Aurora vivia trancada dentro de casa, ela se identifica muito com ela, porque era basicamente esse o sentimento que ela tinha no primeiro filme. Então a Ip leva ela pra dar uma volta de tigre por fora dos muros. E não muito tempo depois, a Aurora também ganha uma cicatriz de uma picada de um inseto gigante. Enquanto isso, depois de ter manipulado o Guy com sucesso, os Que bem negócio melhores estavam enorme, tentando a convencer agulha. os Crudes a deixar o lugar e irem embora. Só que no Nossa, caso da esse é o Uga, galo como ela do... tava gostando demais Mano. daquele lugar, ela consegue perceber a malícia da esperança em tentar convencer ela a deixar aquele paraíso. E isso deixa ela muito furiosa. Mas no caso do Grug, o senhor bem melhor leva ele pra uma caverna secreta debaixo de uma cachoeira que ele usava pra fugir da família dele. E lá dentro era como se fosse uma sauna. E ele usou a tá quentura lembrar, e eu os falei vapores parece pra uma deixarem sauna, o eu Grug esqueci mais a palavra. sugestivo, pra que o Grug pensasse que o plano de fugir dali e deixar o Guy pra trás pra ficar com a Aurora fosse dele. E isso acaba funcionando bem até demais. E durante a noite, enquanto a Uga conversava com o Grug, que tinha sido completamente manipulado pelo filme. Foi. Ah, porque eu quero saber, né? É pra saber, respeito lá bloco. Hã? Voltei, gente, bora. Voltei, bora continuar. A Uga faz o Greg perceber que ele tinha sido sim manipulado, e isso deixa o Greg muito pistola. E ele Aí, ó. tem uma ideia muito boa pra poder se vingar dele. Mas já eu falo o que ele fez, pronto. porque isso vai ter Pronto, agora consequências sim, bem melhor. enormes. A Ip e a Aurora voltam pra dentro dos muros e acabam encontrando o Guy, que vê que a Aurora tava com a mão inchadona por causa da picada do inseto. O Guy ele fica com raiva e diz que a Ip tava agindo como uma pessoa das cavernas, e ele fala isso pra ela de um jeito bem ofensivo. Voltando pra árvore, ele até tenta esconder ela dos pais da Aurora, mas eles chamam eles pra jantar. E durante essa janta, como a Ip tava muito irritada com o Guy, ela foi falar com ele, ao mesmo tempo que o senhor bem melhor começou a falar pra todo mundo sobre o suposto plano do Grug. E em seguida uma confusão começa na mesa, onde todos eles começam a discutir. Um fala que o plano não era dele, e o outro fala que o plano era dele sim. E a discussão só aumenta quando eles veem que a Aurora fugiu e se machucou, deixando a mão dela inchadona. Um começa a jogar verdades na cara do outro, a Uga fica com raiva do Grug por ter bolado esse plano, a Esperança fica com raiva do Phil por ele ter um lugar escondido da família dele, todo mundo lá começa a brigar, e a gente também descobre que a vovó dos Crudes na verdade não tinha cabelo, e sim um bicho que ficava na cabeça dela. E aqui no filme, É bem como a gente tá importante isso aí. falando de Homens das Cavernas, com certeza a vovó foi a precursora da calvície nesse universo. Aliás, vocês sabiam que calvície é uma herança genética? Ou seja, se tem um calvo na sua família, a chance de você também seu ter pai é tudo calvície calvo, meu são pai. de 80%. É calvo, meu pai Mas é você não calvo. precisa se preocupar com isso se você usar Ali. a manual. E não pula essa parte, eu sei que você quer pular, mas fica aqui Tá, um eu vou instantinho porque manter. vai valer a pena. Pensa um pouco Ah, na sua ganhei. autoestima e como a Eu ganhei. calvície afeta ela. Ninguém Acesse escolheu no herdar a site dele. calvície, mas você Site não, pode acesse- escolher começar o acesse seu no link tratamento dele, agora de sim. forma prática e segura Ainda com a tem manual. tempo. Vai ser rede especial personalizada, casa em uma caixinha de Vamos lá, acaba? WhatsApp, onde você pode tirar toda a especial tela. Acaba. Essa parte é outra das que me incomodou Pronto, bastante sobre os problemas de continuidade do filme, já que obviamente esse bicho na cabeça dela é o bichinho de estimação da vovó. E no primeiro filme tem uma cena bem explícita onde ela diz que animais de estimação não existem e que os únicos animais que eles não comem são as crianças. E aqui ela simplesmente tem um bicho na cabeça dela que teoricamente tá junto da vovó desde antes da Uga nascer. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre esses detalhes. O que importa é que essa cena contradiz o que foi dito no primeiro filme. E isso é uma das coisas que realmente me incomoda no filme. Agora continuando, depois da discussão, tá todo mundo chateado, mas o pai da Aurora era o que tava mais chateado. O maluco até chegou a chorar que nem um bebê, mas ele não tava chorando por causa da discussão. Vocês lembram que eu disse que o Grug criou uma vingança contra o Phil? Então, essa vingança foi que basicamente o Grug ia... Quando um homem, com todos falando do outro homem, o homem fica triste.
e a Uga comeram todas as bananas do lugar, literalmente quebrando a única regra que eles tinham. E agora vocês devem estar se perguntando, mas por que esse cara tá chorando só por um monte de bananas? E é claro que eu vou responder. O Phil conta que desde que ele mudou a direção de um rio para trazer água para esse lugar, criando o oásis dele e subindo os muros, do outro lado do muro tinha uma criatura extremamente perigosa que aparecia todas as noites para pegar bananas. Mas ele descobriu que contanto que ele jogasse bananas para ela, tudo ia ficar tranquilo. assim? Mas como o Greg tinha comido todas as bananas, isso deixou a criatura tão furiosa que ela destruiu o muro. Mas a gente descobre que essa criatura, na verdade, era só um mamaco. O Greg, ele começa a rir da cara do Phil porque ele tava com medo só de um mamaquinho, mas na verdade não era só um mamaco, e sim um bando inteiro de mamacos. E furiosos, os mamacos sequestram os três e levam eles pra dentro da floresta. Quando as garotas chegam, elas usam a Sandy pra rastrear eles e a mãe da Aurora até tenta convencer ela para as duas ficarem dentro da árvore, mas a Aurora não quer ficar e sim salvar o pai dela, e a mãe é obrigada a ir junto. Durante a viagem, a Aurora se desculpa com a Ip pelos pais dela, e uma coisa que eu gostei foi que eles não fizeram um triângulo amoroso nesse filme. A Aurora e a Ip realmente são amigas, e a Aurora não tem nenhum interesse pelo Guy, e o Guy só se interessa pela Ip. E graças a isso, é bem legal ver a Ip tendo uma amiga. E nessa cena, eles ficam alternando entre a Ip e o Guy, e um fica falando o quanto tá furioso com o outro. Seguindo o caminho pra achar os garotos, elas percebem que tem que passar por uma ponte cercada por tubarões personagem da terra. da Então a Uga e a Esperança discutem se deviam ou não seguir por ali. E durante essa discussão, elas fazem o tigre perder a direção e cair com todo mundo dentro do rio. Mas pelo menos isso acabou virando um atalho. Voltando pro Greg, Guy e Phil, a gente descobre que eles foram sequestrados por uma tribo de mamacos porradeiros, e que eles tinham um ancião que era o líder deles. Outra coisa que a gente descobre é que o Guy sabe se comunicar com eles. O problema é que a linguagem deles é um pouquinho violenta. E conversando com esse ancião dos mamacos, ele fala que todos eles viviam tranquilamente de boa na terra dos mamacos, com água, paz, política, economia e principalmente bananas em abundância. Também tinha um monstro aterrorizante e gigante que vinha todas as luas cheias para pegar as bananas deles, mas fora isso era tudo muito tranquilo. Até que teve um dia que a água dos rios pararam de correr e sem a água eles também acabaram ficando sem as bananas, o que deixou o monstro muito furioso com os mamacos, e agora os mamacos precisam das bananas, senão o monstro vai devorar eles. E como o Phil é um personagem que se acha muito mais inteligente que todos, ele acha esse problema super simples de resolver, e ele começa a contar como ele sozinho conseguiu desviar a água de um rio de uma montanha inteira para levar pro oásis dele. Uma montanha muito parecida com aquela que ficava do lado de onde os mamacos moravam. E ele percebe tarde demais que a culpa da água dos mamacos terem sumido era dele. E depois de descobrir que a culpa das bananas terem acabado eram deles, mais especificamente do Phil, mas isso não é tão importante pros mamacos, os mamacos pegam eles e jogam eles em um tipo de arena, onde o Greg e o Phil mais uma vez se desentendem e começam a brigar. E os dois acabam usando um dos golpes mais poderosos que se pode usar contra um oponente. Eles usam as palavras. Um chama o outro de mau pai, o que atinge os dois onde mais doía, e vendo isso, o Guy percebe o quanto as palavras dele machucaram a Ip. E falando dela, as garotas e o tanque estavam perdidas no meio de uma floresta congelada, e a vovó não parava de falar sobre as Irmãs Trovão, que basicamente as Irmãs Trovão eram uma tribo de mulheres guerreiras que ela participava quando era mais nova, e não existia nenhum homem por perto daquela tribo. E mais uma vez nesse filme a gente pode achar um tipo de erro de continuação aqui, já que no primeiro filme ela fala que o próprio pai dela vendeu a vovó pro avô deles, e antes de ser vendida ela era apaixonada por um caçador e que ela era uma coletora. Até dá pra usar a desculpa de que a vovó conta muitas histórias mentirosas e que essa seria só mais uma delas, mas o jeito que é feito no filme só faz parecer que na verdade isso foi um retcon e que a história que a vovó contou no primeiro filme simplesmente não importa. E ainda tem esse bicho que tá na cabeça da vovó e que aparentemente ele tá junto dela desde que ela fazia parte das Irmãs Trovão. A velha manda o bicho peruca sair voando pra achar o Guy e os outros, ao mesmo tempo que a Esperança se cansa e decide voltar pra casa sozinha, mas ela acaba ficando presa em uma caverna de gelo e lobos-aranha aparecem prontos pra atacar. Mas antes que começasse uma luta, esse a lobo-aranha percebe que os pra lobos na verdade só queriam proteger o filhotinho deles. E ela faz um discurso falando que por mais que os lobos só quisessem proteger o filhote deles dos intrusos, no final era possível que ambos convivessem juntos em harmonia. E obviamente isso é uma metáfora sobre a família dela e os Croods. E esse discurso realmente tem um efeito positivo que até afeta o tanque, porque como ele estava viciado em janelas, de verdade esse
esse moleque não parava de ficar olhando janela, Ah, ele até mesmo já acabou tem na limitando o opinião próprio fechada. mundo e se baseando tudo Tem na só lei que é um naquela chato. visão limitada. Assim como as pessoas que estavam presas na caverna e observavam o mundo através das sombras naquele mito do Platão. E assim como as pessoas que conseguiram sair da caverna, o Tanque percebe que o conhecimento limitado que ele tinha através das janelas não era o suficiente e ele precisava agora deixar isso pra trás e realmente viver o mundo real. E a primeira coisa que ele faz pra ter essa metalinguagem. experiência é pular nos lobos que fazem carinho nele com os dentes. Ah, Depois disso, a Ip conversa com a mãe dela sobre o Guy e como a Ip começou a achar que eles não deveriam ficar juntos por serem muito diferentes. Mas a mãe dela mostra que a Ip estava equivocada e que o Guy queria ficar com os bem melhores porque os bem melhores eram um tipo de família para ele também, já que eles participaram de grande parte da infância do Guy. Voltando para a mãe da Aurora, ela percebe que eles estavam sendo super protetores com ela e que os bem melhores podiam mesmo ser amigo dos Crudes e os Crudes amigo deles. E ela pede desculpa para a filha e para as outras garotas. Voltando pros rapazes, eles estão prestes a serem sacrificados pelos mamacos como se fossem bananas. E ali, o Grug e o Phil pedem desculpas um pro outro pelos erros que eles cometeram. E o Guy percebe que ele, na verdade, sempre quis ficar com a Ip, independente de onde ele estivesse. E pra sorte deles, o bicho peruca maluco descobriu onde eles estavam e ele volta pra avisar as garotas. E enquanto ele voltava, um raio acaba atingindo ele. Mas isso não é problema, porque isso só deixa ele com um penteado ainda mais irado. E não foi só ele, mas a mãe da Aurora também ficou com um penteado diferenciado depois que o cabelo dela secou. Com o bicho de volta, e as garotas e o Tanque fazem pinturas iradas no rosto de cada uma e elas se tornam as novas irmãs Trovão e vão salvar os rapazes. Falando neles, finalmente a gente consegue ver pela primeira vez a aparência do monstro. E além dele ser gigantesco, ele é meio que uma mistura de mandril com um porco-espinho. E antes que eles Mandril? fossem Eu acho que devorados, esse era mais as um irmãs Trovão gorila. aparecem. E Gorila. vocês lembram que no começo do vídeo eu disse que a qualidade da animação tinha diminuído bastante, mas isso aconteceu principalmente lá no começo. E apesar disso, nessa cena em específico, a qualidade Fala da nessa parte animação boa, tá animação. realmente muito, Tá muito boa a boa. Dá pra animação. perceber muito bem onde que eles deixaram pra usar o dinheiro do orçamento. As garotas espantam os mamacos e conseguem tirar tempo os rapazes da mão do mamaco gigante e correr com eles em direção pra saída. O Grug e o Phil acabam caindo e ficam pra trás, mas como os dois tinham percebido que eles poderiam ser amigos, o Grug carrega o Phil e os dois viram os manos da banana. As coisas ainda não estavam tranquilas porque o mamaco gigante ainda estava atrás deles. O mamaco consegue encurralar o resto da família e o Guy e a Ip bolam um plano para derrotar ele. Eles sobem um pedaço gigante de osso que estava pendurado em cima do mamaco e criam uma faísca que consegue virar um incêndio e queimar os cipós que prediam esse pedaço de osso, que cai em cima do mamaco, fazendo ele cair em um abismo. E quando parecia que estava tudo tranquilo, a mão do mamaco aparece do abismo e consegue pegar a Ip e ele fica pendurado no pé Mano, dela. Mas nessa nossa, hora, que eu- finalmente os o roteiristas dedo conseguiram arrancado. usar a memória deles, porque o mamaco ele estava segurando no dedo mindinho da Ip. E como a gente viu antes, ela não tinha mais ele e sim um amendoim no lugar. E ele se solta fazendo o mamaco cair direto no abismo Ai, pra cara, nunca macaco. mais voltar. Depois disso, todos eles voltam pra casa, agora como um bando de verdade. Os bem melhores derrubam os muros do lugar, percebendo que eles não precisavam de toda aquela proteção contra o lado de fora. E os mamacos porradeiros se tornam os vizinhos deles. E finalmente, a Ip e o Guy se despedem do bando pra arrumar um lugar só pra eles, o que deixa o Grug devastado, porém feliz. E o lugar que eles estavam indo, na verdade, era só um quarto separado. A E eu escada acho era legal boa. que o filme começou com um Grug Essa tendo escada é medo muito do boa, bando se diz ele. separar, e no final, na verdade, ele ficou bem maior. E assim o filme Não me acaba aguento, e a essa gente vai escada é muito direto boa. para as considerações finais. A minha consideração final. Grandes ideias Caralho. podem surgir em qualquer lugar. Com o As considerações finais vão ser bem breves, porque eu já falei muita coisa que eu queria durante o vídeo. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, comenta aí nos comentários em gostar Adoro um janelas. Eu cérebro. particularmente terminei o filme com um saldo bem positivo, mas eu ainda tô em dúvida se foi porque o filme realmente me divertiu, ou então se porque eu tinha expectativas tão baixas, mas tão baixas pra esse filme, que ele não foi tão ruim quanto eu achei que ele ia ser, e isso acabou melhorando o filme demais pra mim. Esse filme, ele começou realmente bem fraquinho, porque por mais que ele seja uma animação
diversão para toda a família, parecia que ele queria agradar muito mais as crianças de 3, 4 anos de idade por aí. Mas ao longo do filme ele vai ficando bem mais divertido. Mas se comparar com o primeiro filme, esse segundo não chega nem aos pés dele. Uma última coisa que eu tenho para falar da animação é que o estilo novo ele causa bastante estranheza no começo, mas da metade pro filme pra frente, essa estranheza simplesmente some. Falando sobre a dublagem do filme, eu acho ela ótima, apesar de eu ter estranhado um pouco que o Grug, ele tá falando com a voz mais assim, um pouco mais pra dentro. No primeiro filme, ele também tinha um pouco disso, mas era muito mais suave. Mas mesmo assim, nesse filme não é algo que chega a incomodar. Aliás, é que na voz original, o Phil bem melhor, ele é dublado pelo ator que fez o Tyrion em Game of Thrones. E finalizando, pra mim, esse filme ele tem uma nota 6,5, talvez um 7. E mesmo com os problemas do filme, eu fico feliz que eu mais me diverti do que me decepcionei. E o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu também espero de fato aumentar a frequência dos vídeos do canal dessa vez. E dito isso, até semana que vem. Dessa vez é verdade. Bom, aqui comentem no vídeo dele, tá? Cara, eu tô com a pessoa ativada.